Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu vou falar sobre um tema recorrente no nosso canal, que é a questão da economia, a questão da política. Infelizmente a gente tem que falar. Reunião de governadores em Brasília, novamente para tratar com o presidente da República, com os ministros, com os deputados e senadores sobre a pauta da política. Não é? E dois deles se destacaram. O governador Ratinho Júnior do Paraná. Outro governador do Piauí, aqui do estado do Piauí, Wellington Dias. Antagonicamente se destacaram. Bom, antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sininho, para a gente se gabaritar no YouTube e tentar visualizar, ganhar visualizações. Vamos lá então? A história é a seguinte. Reunião de governadores, Brasília, presidente da República, Congresso Nacional, foi votada a história lá do Senado da República, mantiveram o COAF com o Ministério do Planejamento. O que é que resta agora ao governo federal? Vetar. Volta novamente para o Congresso Nacional, para que seja feito lá o decreto legislativo a fim de sancionar o veto. Ou não, né? Que aí eles podem colocar o veto do presidente em votação. Porque se o presidente vetar a votação do Congresso Nacional, ou sancionar, né, eles podem fazer uma nova votação para detonar o veto do presidente. E aí volta tudo de novo, toda aquela confusão. E aí a gente vai ver realmente que o Brasil está numa crise institucional sem precedentes ao longo de muito tempo na história do Brasil. Por quê? Porque a Câmara, em 2 turnos, votou contrário. O Senado já votou contra, manteve no Ministério do Planejamento a reforma administrativa, o COAF, que é o ponto principal, não é? Naquele projeto de combate à corrupção, ao crime organizado. Eu já expliquei aqui, eu vou deixar oportunamente para que você veja a explicação sobre o porquê do COAF ser importante a sua manutenção ou a sua colocação lá no Ministério da Justiça. Tem gente dizendo, inclusive a líder Joyce Hasselmann, por que não sai do governo ficando no Ministério do Planejamento? Ora, se era para ficar no governo, por que mandaram para o Ministério da Justiça? Tinha ficado mesmo no planejamento. Não precisava fazer um projeto para mandar o COAF. Eu não consigo compreender certas argumentações, né? Esse pessoal pensa que a gente é trouxa. Mas aí teve essa reunião de governadores em Brasília e o governador Ratinho Júnior disse o seguinte, que é importante demais que essas organizações, Presidência da República, Congresso Nacional, que reúne as 2 casas legislativas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e o Supremo Tribunal Federal, que representa todo o Poder Judiciário do Brasil, muito embora os ministros tenham a compreensão suprema de que representam apenas a si próprios, principalmente 2 ou 3 deles, que é o senhor Toffoli, o senhor Gilmar Mendes e o senhor Lewandowski. Me parece que 1/4, que formaria aí os 3 mosquiteiros, mais 1/4, que é o senhor Melo, que é o primo lá do Fernando Collor de Mello, né? Aí disse o Ratinho Júnior, importante demais que cheguem ao entendimento no sentido de destravar as reformas, para que o Brasil possa caminhar, para que os estados possam respirar, para que as pessoas possam voltar a ter empregos, as empresas ter capital financeiro, empresas multinacionais voltar a acreditar no Brasil, que está difícil, né? Com essa história de Lula dando entrevista na prisão. Isso aí é uma insegurança jurídica tremenda. Toda vez que esse camarada fala, o dólar sobe, a bolsa cai, o desemprego dispara de novo, empresas que estavam querendo voltar desistem. Pode dar uma lida, eu já disse, dá uma lida, eu não estou falando à toa, é só você ver com seus próprios olhos. Pega o cronológico, o calendário da imprensa especializada. Vai por blog sujo, negócio de Paulo Henrique Amorim, essa turma aí de 247, que isso é gente paga pelo PT. E eles têm muita grana. Vídeo que disse Gilmar Mendes em determinado momento da história. Aí entra na história dos governadores o senhor Wellington Dias. Que diz Wellington Dias? A Previdência, as reformas da Previdência, do anticrime, a a reforma administrativa, não podem ser pauta única do Brasil.
É preciso que a economia... Ele quer dinheiro emprestado. Ele só sabe viver de dinheiro emprestado. Ele parece que não tem o FPE, não tem o Fundeb, não tem o ITR, não tem a CID, o Estado não tem recurso próprio. Parece que vai para outro fundo, né? Vai para outro lugar. É um saco sem fundo as receitas próprias do Estado do Piauí. Porque tem que ter a economia. A economia o quê? Eu lembro de uma ligação dele com o Lula. Só, olha, presidente, o senhor precisa assumir a Casa Civil. Ele queria que o Lula assumisse era o Ministério da Fazenda. Assumindo o Ministério da Fazenda, aí o senhor Lula poderia pegar e arrumar dinheiro emprestado, até a fundo perdido, porque ele gosta mesmo de... Se ele fosse ainda da ditadura militar, porque ele tem alma de arenista, né? Esse petista do Piauí, o índio tropicana aqui do Piauí. Ele tem alma de arena, porque o dinheiro do tempo do Lula era fácil, né? Minava, ele pegava o dinheiro. Tem até um negócio lá do Tribunal de Contas da União, que ele pegava o dinheiro da conta do carimbada, botava na conta única, depois voltava para a conta carimbada. Tem muita coisa. Mas é impressionante, quer dizer, ele fala em economia, em destravar a economia, e não pratica o que fala, porque aqui no Piauí nós temos um problema tão sério que os senhores do Brasil nem imaginam. Ele pegou 600 milhões de reais no ano passado, de 2018, ano das eleições, para aplicar na recuperação de estradas. As estradas no Piauí estão simplesmente intrafegáveis. Pegou também para fazer a duplicação das rodovias federais que estão sob a batuta do Estado, foram estadualizados os trechos para duplicação, não duplicou, estão há mais ou menos 6 a 8 anos para serem duplicados, já foi mais de 1 bilhão. Só desse período, de menos de um ano, esse cidadão pegou 600 milhões. Sabe o que é 600 milhões numa economia fragilizada do estado mais pobre da federação, como é o estado do Piauí? Esse camarada não investiu o dinheiro. Aí vem falar em recuperar a economia. Não prestou contas e está falando em pegar mais 2 bilhões de reais. O estado já deve 5 bi. Ele quer mais 2 bi. Não prestou conta dos 600 milhões que foram pegos, inclusive teve que pedir autorização ao Supremo. Foi um ministro, não foi nem o Supremo não, foi um ministro, o senhor Edson Fachin, que autorizou. Não sei nem como é que pode um negócio desse, rapaz. Esse Estado anda pela ilegalidade, anda tocado pelo vento mesmo, sabe? A força do vento é que leva. Quem te levará sou eu. Rapaz, impressionante. O Finisa 1 foi 300 milhões, não prestou contas. Aí, por conta não prestou contas, não pôde pegar a segunda parcela de 600 milhões. Aí ele avançou sobre o Finisa 2 com a autorização do senhor Fachin, que não foi o Supremo que autorizou. Mas quem pode contra esses senhores, né? Porque o Supremo é o Supremo, tá? O nome já está dizendo. Ministro do Supremo. Aí fala em economia, um cidadão desse. Bolsonaro. Te aguenta, Bolsonaro, com um governador desse, com um Brasil desse, com um Piauí desse. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, ative as notificações do sininho e receba os nossos vídeos futuros, tá bom? Grande abraço. Olha, o Piauí, com o Piauí e com esse índio, não tem quem possa, meu amigo. Não tem quem possa. Não tem quem possa. Tony Rodrigues, Além da Notícia.